Olá! Neste vídeo nós vamos falar sobre os chimpanzés. O termo chimpanzé aplica aos primatas do gênero Pan, da família Hominidae. Estudos apontam que os chimpanzés são parentes próximos dos seres humanos na evolução. Eles separam-se do tronco do ancestral comum por volta de 4 a 7 milhões de anos atrás. E ambas as espécies compartilham de 98 a 99% de DNA com os humanos. Medem entre 75 a 95 centímetros e seu peso varia entre 35 a 55 quilos. A coloração negra de seus pelos modifica-se para a cor acinzentada conforme a idade avança. Como o homem, o chimpanzé consegue reconhecer a própria imagem no espelho, capacidade que poucos animais apresentam. Também são capazes de aprender certos tipos de linguagens, como a dos sinais. Os chimpanzés vivem em grupos que podem variar de 5 até de 100 indivíduos, atuando no seu estado natural. Contudo, as fêmeas possuem hábitos mais solitários, passando a maior parte do tempo sozinhas. Nestes grupos, os machos são dominantes sobre as fêmeas, assim como sobre os machos mais jovens. São animais de hábitos diurnos, terrestres e arborícolas. Costumam se mover pelo solo, no entanto, têm preferência a se alimentar sobre as árvores durante o dia. Estes são primatas quadrúpedes, ou seja, locomovem-se utilizando os pés e as mãos simultaneamente para andar e correr, além de serem capazes de escalar, pular e ficarem suspensos. Além disso, ocasionalmente podem se movimentar de forma bípede, tal como os humanos. Geograficamente, são distribuídos nas florestas e matas secas de savana e nas florestas tropicais de áreas baixas até áreas montanhosas, superiores a 3.000 metros de altitude na região central do continente africano. Os chimpanzés possuem uma alimentação bem variada, sendo as frutas o principal alimento de sua dieta. Porém, também consome folhas, flores, sementes e insetos como formigas, cupins e larvas. Em certas ocasiões também se alimentam de carne, variando de pequenos antílopes e outras espécies de macacos como upólogos. Estes animais aparentemente possuem culturas diferentes, dependendo da região em que vivem, assim como os humanos, que são capazes de ensiná-las de uma geração para a outra. Entre tais ensinamentos estão, por exemplo, técnicas para extrair cupins de seus cupinzeiros, utilizando-se de gravetos. Utilização de pedras para quebrarem sementes e frutos duros, e outros tipos de ferramentas adaptadas, usadas inclusive para caçar alguns pequenos mamíferos. Os machos desta espécie podem se unir para manter a liderança sobre o grupo ou roubar a posição do líder. Para intimidar os rivais, eles se demonstram agressivos com vocalizações altas, agitações de galhos e até mesmo o ataque. Os machos podem fazer pares com fêmeas, mas a promiscuidade é comum na espécie. Há casos em que a fêmea copulou 50 vezes com 14 machos diferentes em um só dia. Estes animais têm orgasmos e vocalizações específicas de cópula. Na verdade, são reconhecidos 34 tipos diferentes de vocalizações desta espécie. As duas espécies se encontram em perigo de extinção. Apesar do vasto território que ocupam, estes animais têm sido dizimados pelos humanos com a caça ilegal, quer para alimentação ou quer para a produção de amuletos para a medicina tradicional. Muitos são ainda capturados e utilizados nos circos ou outros espetáculos afins, ou mesmo para serem criados como animais de companhia. As guerras sistematicamente assolam esta região, têm vitimado muitos animais, aumentando o número de órfãos. Por outro lado, o estresse que estas situações provocam nas fêmeas tem reduzido muito a natalidade nessas zonas. Devido à destruição de seu habitat e à caça ilegal de chimpanzés pelo mercado de carne e de animais,
pensa-se que restam apenas 150 mil chimpanzés a viver em liberdade nos bosques e florestas da África Central e Ocidental. Estima-se que no início do século XX havia aproximadamente 2 milhões. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações.